De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o ano de 2020 foi marcado por novos recordes no setor, registrando um crescimento de 52% em relação aos investimentos acumulados no Brasil desde 2012. Quem está com a gente para explicar esse crescimento e como funciona esse sistema de energia é o empresário Marcelo Saldanha. Marcelo, muito bem-vindo. Muito obrigado. Marcelo, você é engenheiro eletricista, não é isso? Correto. Sou engenheiro eletricista e atualmente estou trabalhando com energia solar. E quando você notou que esse ramo estava crescendo? Por felicidade, eu estava estudando por coincidência também aqui na Unicesumar. E lá para os meados de 2018, principalmente fora do país, a energia solar já era uma tecnologia bastante difundida e ainda não estava em franca ascensão tal qual está hoje, né? Mas eu já comecei a me preocupar, comecei a fazer alguns cursos na área e vi uma tendência que possivelmente viria para cá. E aí eu fui me capacitando e aí acabei entrando no mercado de energia solar lá por 2018, por aí. Para quem está em casa, às vezes é um termo meio que assusta, né? Fotovoltaico. Mas na prática é bem menos complexo do que parece, né? Isso, como funciona esse sistema de energia? Primeiro, a palavra fotovoltaica, ela vem de fóton, que é luz, e voltaica, que é volt, que é uma unidade de tensão. Então, o resumo que a gente pode fazer é uma energia que ela é transformada pela luz. E a gente usa a luz do sol para transformar... a luz do sol ela é transformada em energia. Esse seria um resumo do sistema. E muito se tem ouvido falar sobre sustentabilidade nos últimos tempos, né? E que bom que cada vez mais essa palavra está presente na nossa vida. Quando se fala em energia solar e meio ambiente, por exemplo, de que maneira esse sistema de energia favorece o meio ambiente? Perfeito. Nós dizemos que a produção de energia via energia solar é uma produção limpa. Por que isso acontece? Se a gente comparar com outras formas de geração de energia, nós temos, olhando pelo lado ambiental, a geração por carvão, por exemplo. Então, há uma queima de carvão mineral e esse carvão, por si, ele acaba poluindo todo o meio ambiente. E nós, no Brasil, temos uma outra geração, que é a geração hídrica, mas para ter essa geração hídrica, nós precisamos fazer barragens e acabar alterando um pouco o ecossistema. A geração solar, através das placas solares, ela só usa a luz do sol para estar gerando energia. Então, essa geração, nós chamamos de limpa. Inclusive, até a produção dos módulos solares, eles já são compensados pela geração e pela pegada de carbono muito menor do que as outras formas de geração, por exemplo. Se fala sobre energia solar. Maringá está fazendo chuva, por exemplo, há vários dias e as previsões não são de melhora. Como funciona o sistema, né? Tipo, apesar de falar de sol, com chuva, tipo, não teria problema à noite, consegue reservar, consegue armazenar energia, é isso? Uma boa pergunta. Existem dois tipos de sistema solar fotovoltaico. Então, energia solar fotovoltaica on-grid, que é ligada direto na rede, e off-grid. A mais comum, essa primeira, é a on-grid, que, respondendo agora a sua pergunta, como que está agora? Com certeza, durante o período de chuva, eu tenho menos luz. Vale lembrar que a geração de energia ela acontece pela luz. Então, se o tempo está nublado, está mais escuro, eu tenho menos incidência de luz. E aí eu acabo gerando menos. Eu continuo gerando, mas eu gero menos. E essa geração de energia, ela transforma-se em crédito e para o usuário, ou seja, para a pessoa que tem esse sistema instalado, esse crédito também significa dinheiro. Então, assim, ele vai acabar gerando um crédito e esse crédito, durante o dia, ele vira consumo imediato. Então, a luz bate nos painéis e alimenta tudo que está ligado ali internamente. À noite, você faz uso da rede da Copel e aquele crédito que sobrou durante o dia, ele é abatido da conta. No final do mês, é assim que a mágica acontece, que a economia chega no bolso de quem instalou o sistema.
Por falar em economia, é possível que a gente consiga falar de um valor base, um investimento inicial, ou varia muito de algumas necessidades, tamanho da casa ou do estabelecimento para quem deseja trabalhar com energia solar de uma maneira mais comercial, ou a gente consegue falar de fato de algum valor assim como base? É possível. Existem, todos os sistemas eles são estudados caso a caso. Mas em uma regra geral, para dar um norte aí para quem está em casa, para ter uma ideia de valor, para residências na cidade, nós indicamos a instalação para quem consome a partir de R$ 350 por mês de energia. 350 a 400 já começa a ficar viável economicamente. Assim, viável ecologicamente, ele já é um sistema viável. Então, se a ideia for trabalhar em prol do meio ambiente, não há questionamento de fazer a utilização dele. Agora, se for somar o ambientalmente correto com o financeiramente viável, nós indicamos a partir de R$ 350, R$ 400, já é um valor interessante para estar fazendo uso do sistema. A energia solar, a gente pode considerar esse investimento algo a longo prazo? Quanto tempo, mais ou menos, duram os painéis? Tem algum prazo de validade, algo assim? Ótima pergunta, Jade. O sistema solar ele é um sistema, sim, que a gente deve pensar a longo prazo. Ele é um sistema que tem uma vida útil muito longa. Então, por exemplo, as placas solares elas têm duas garantias. Uma primeira garantia que é contra defeito de fabricação de 10 anos. Então, imagina um equipamento que tem uma garantia contra defeito de fabricação de 10 anos. E a segunda garantia é uma garantia de eficiência, que é uma garantia de 25 anos. Então, assim, e nós temos inversores, que é um outro equipamento que também já tem garantia de 10 anos. Então, é um sistema que a pessoa que instala hoje vai ficar com ele por muito tempo. Aí você me perguntou sobre em quanto tempo ele se paga. Depende do tamanho do sistema. Mas, assim, uma residência e alguém que gasta uns R$ 600 por mês, ele passa a pagar em média aí uns 120, tem uma economia de uns R$ 500. O sistema vai se pagar aí em uns 3 anos e meio, 4 anos. Se a gente considerar que ele se paga em 4 anos e você tem um sistema que vai durar 25, 30 anos, ele é um excelente investimento a longo prazo. Quando a gente fala de energia solar, tem alguma diferença nos painéis que fornecem, por exemplo, somente calor, a água, chuveiro, para banho, algo assim nesse sentido, e também para o fornecimento de energia? Sim. Nos dois casos são sistemas de energia solar, porque a energia ela vai ser transformada pelo sol. Mas aí a gente tem uma diferenciação, que é a energia solar térmica, que é essa que é mais comum e são as que tinham mais antigamente, que ela aquece a água e aí com essa água quente a gente distribui tanto no chuveiro quanto na torneira, lá na pia. E o caso que a gente está falando da geração de energia é a energia fotovoltaica. Os painéis são diferentes. Que é o primeiro, o térmico, ele tem águas passando por dentro dele. Essa água é aquecida e fica armazenada num boiler. Já o segundo, fotovoltaico, ele pega a luz e transforma essa luz em energia. A gente está passando ainda por uma pandemia, né? Então, o ano passado ficou muito marcado por isolamento, as pessoas ficando muito dentro de casa. Você acha que a pandemia contribuiu para que essa procura tivesse aumentado, para que mais instalações fossem feitas, por exemplo? O setor fotovoltaico, ele não parou, na verdade. Assim, ele houve um crescimento, está crescendo muito. A pandemia, em um cenário nacional, por exemplo, nós tivemos uma redução do consumo de energia. Se a gente pensar que grandes empresas acabaram parando, segurando, muitas lojas fecharam por um tempo, bastante trabalho home office. Então, se a gente olhar, grandes consumidores, houve uma redução, porém pequenos consumidores, que são a casa mesmo, houve um aumento porque as pessoas começaram a utilizar mais ar-condicionado, mais eletrodomésticos. E por que houve o crescimento? Na verdade, não é nem tanto pela pandemia, é porque é um excelente investimento e hoje nós estamos com taxas de juros muito baixas. Como consequência, a gente tem bastante dinheiro para... Então, quem está pensando em fazer um investimento em sistema solar, existem ótimas taxas de juros, que é o que normalmente o pessoal faz. Então,
o grande crescimento, ele não impactou de maneira geral o mercado, a pandemia não impactou o pequeno usuário, que é quem acabou usando mais a casa, mas o mercado cresceu principalmente pela baixa taxa de juros, e aí a demanda, que todo mundo acaba vendo, que é um bom investimento, acabou se popularizando, mais gente, mais pessoas estão instalando, e acho que foi uma soma de todos esses fatores, o crescimento. Que bom, né? O meio ambiente agradece. Marcelo, eu queria finalizar. Eu vejo que você posta muito nas suas redes sociais falando sobre, explicando de fato para quem não entende, postando vídeos, até fazendo algumas lives. Queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar mais e entender como funciona e, quem sabe, aderir a esse sistema, né? Perfeito. Primeiro quero agradecer o espaço e quem estiver me procurando, quiser saber um pouco mais sobre energia solar, pode procurar Marcelo, marcelo.iluminar, que a minha empresa é Iluminar Engenharia, ou procurar Iluminar Engenharia, ou por um ou por outro vai acabar encontrando, tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar lá que a gente está à disposição para explicar mais sobre essa tecnologia. Ótimo, muito obrigada, Marcelo, pela disponibilidade e por explicar, tirar tantas dúvidas.